Iremos apresentar o trabalho sobre calor de reação. O grupo é composto por Bárbara Ellen, Bárbara Luísa e eu, Tainara. O estudo das trocas de energia, quando estas são em forma de calor, ele é chamado de calorimetria. O calor é a transferência de energia térmica de um corpo para o outro em função da diferença de temperatura. Então a gente pode dizer que um corpo recebe calor, mas não que ele possui calor. E tendo em vista a reação química, estas podem ser classificadas como endotérmica ou exotérmica, em que as reações exotérmicas, a liberação de calor, assim a energia final dos produtos ela vai ser menor que a energia inicial dos reagentes. Já a reação endotérmica, ela é uma reação química cuja energia total dos seus produtos ela é maior que a dos seus reagentes, ou seja, ela vai absorver energia. A gente pode determinar o calor através da lei de Hess ou por medidas calorimétricas, caso for na prática. E é importante que, nessa determinação experimental, a gente observe o estado físico dos participantes e o efeito que esses exercem sobre os resultados obtidos. Esse experimento ele teve como objetivo determinar calorimetricamente o calor de reações químicas e confrontar com as previsões da lei de Hess. Para isso, realizou os 3 procedimentos experimentais. A primeira determinação foi do calor de solução de hidróxido de sódio sólido em água. Para isso, a gente pegou uma proveta graduada e mediu 200 ml de água destilada, que foi transferida para o calorímetro adaptado. Quando a gente teve que tampar o calorímetro, agitar de forma circular e medir a temperatura da água. E a temperatura inicial foi de 18,9 graus Celsius. Depois, pesou-se aproximadamente 4 gramas de hidróxido de sódio sólido e transferiu para o calorímetro. Tampou-se novamente e agitou com cuidado durante 2 a 3 minutos até a completa dissolução de hidróxido de sódio. E aí fez-se a leitura da temperatura final, que foi de 22,9 graus Celsius. Descartou-se o conteúdo do calorímetro e lavou-se juntamente com o termômetro com água destilada. E para cálculo da entalpia na reação de dissolução do hidróxido de sódio, a gente jogou na fórmula da entalpia em que teve que multiplicar a densidade, o volume, o calor específico do hidróxido de sódio e a diferença de temperatura e somar com o constante K do calorímetro, multiplicado pela diferença de temperatura. Substituindo os valores na fórmula, a gente obteve que a entalpia é menos 869 calorias. Dividindo esse número por 0,1, que é o número de mols do hidróxido de sódio, a gente obteve a entalpia molar, que é menos 8,690 quilocaloria por mol. Então, a segunda determinação foi do calor de neutralização da reação química entre a solução de HCl aquoso e NaOH sólido. Para isso, mediu-se 200 ml de uma solução de HCl de 0,5 mols por litro e transferiu-se para o calorímetro. Tampou-se o calorímetro e agitou-se de forma circular, e mediu-se a temperatura inicial, que foi 18,9 graus Celsius. Pesou-se 4 gramas de hidróxido de sódio e transferiu-se para o calorímetro. Tampou-se e agitou-se com cuidado durante 2 a 3 minutos, até a completa dissolução do hidróxido de sódio. Fez-se a leitura da temperatura final, que foi de 28,9 graus Celsius, e anotou-se na tabela. Descartou-se o conteúdo do calorímetro e lavou-se juntamente com o termômetro com água destilada. Nessa reação do NaOH sólido, que é uma base forte, e o HCl aquoso, que é um ácido forte, teremos a formação do NaCl. E para o cálculo da entalpia da reação de neutralização, utilizamos a mesma fórmula do ΔH dito anteriormente. Substituindo estes valores, nós temos que o valor da entalpia é de menos 2.109,8 calorias. Dividindo por 0,1, que é o número de mols do NaCl, nós temos que o ΔH é igual a menos 21,09 quilocalorias por mol. A terceira determinação foi o do calor de neutralização da reação entre as soluções de HCl aquoso e NaOH aquoso. Para isso, utilizou-se uma proveta e mediu-se 100 ml de uma solução de 1 mol por litro de NaOH. Utilizou-se o termômetro para medir e anotou-se a temperatura do NaOH. Mediu-se 100 ml de uma solução de 1 mol por litro de HCl e transferiu-se para o calorímetro. Tampou-se e mediu-se a temperatura da solução do HCl. A temperatura inicial foi a média entre as duas temperaturas medidas e é de 20,8 graus Celsius. Transferiu-se a solução do NaOH para o calorímetro, fechou-se e agitou-se com cuidado durante 2 a 3 minutos.
Anotou-se o valor da temperatura final, que é de 25,7 graus Celsius. Posteriormente, descartou-se o conteúdo do calorímetro e lavou-se juntamente com o termômetro com água destilada. Nessa reação da solução de NaOH e da solução de HCl, teremos a formação do NaCl e do H2O, já que eles se dissociam totalmente. E para o cálculo da entalpia na reação de neutralização, utilizamos a mesma fórmula dita anteriormente. Substituindo os valores, o ΔH é igual a menos 1033,8 calorias, e o ΔH molar, que é a divisão deste valor pelo número de mols do NaCl, é igual a menos 10,3 quilocalorias por mol. Aqui nós temos a aplicação da lei de Hess, através da equação, onde será calculada por meio das entalpias de outras reações intermediárias. Somando o ΔH de número 1 e o ΔH3, obtivemos o valor da variação da entalpia e as equações químicas também são somadas, obtendo-se a reação global. Agora, para obter o erro relativo, nós calculamos o erro entre o valor experimental obtido e o calor teórico que foi liberado na neutralização, e obtivemos a porcentagem de erro relativo como 24% no experimento. Concluindo que o propósito deste trabalho foi mostrar experimentalmente como é feita a determinação de calor de reações químicas através da aplicação da lei de Hess. Obrigada.